provavelmente teremos no mês de junho, depois também passaremos a informação. O webinar desta semana tem um cariz um pouco diferente, não é uma companhia aérea, temos connosco os colegas da Travelport, para nos dar também será um webinar um bocadinho diferente na estrutura, mas também para nos passarem um bocadinho qual o insight deles acerca desta questão do Covid, de como é que isto também nos está a impactar a todos, perspectivas de negócio, para nos passarem também um bocadinho a perspectiva da Travelport relativamente ao futuro, e para que também podemos, eu creio que é importante aproveitar isto sermos mais parados para que nos possamos preparar melhor e estar melhor informados, porque eu creio também que estando melhor informados podemos enfrentar estes novos desafios que se avizinham de outra maneira. Temos connosco o Nelson Almeida, que é o Sales Manager da Travelport, a Carla Serra e a Virgínia. Hoje somos mais, normalmente somos 2, hoje somos 4, portanto tentamos aqui equilibrar, que nos vão ajudar com muitas das questões e tentar fazer deste webinar com a Travelport também uma partilha de informação mais interessante. Eu passo aqui também, para quem não sei se todos conhecem, eu passo aqui a palavra aos colegas da Travelport para que se possam também apresentar e assim também para podermos depois dar início ao webinar. Nelson, passo a emissão para ti e faço as honras da casa, se faz favor. João, rapidamente, antes de mais uma palavra de agradecimento ao Consolidador, a tua pessoa pelo convite para participarmos nestes vossos webinars, é com muita honra e com muito gosto que aqui estamos, até porque muitos dos vossos consolidados são também nossos clientes, nossos parceiros de negócio, alguns deles há muitos anos e, portanto, fazemos com todo o gosto. Uma segunda palavra para agradecer aqui a estas lindas senhoras que hoje me acompanham, a Virgínia Borges e a Carla Serra, que são as minhas colegas que vão estar aqui hoje comigo e elas vão com certeza dar aqui um enfoque mais funcional e dar-vos aqui algumas dicas que possam ser muito interessantes neste período de recuperação. Não é tanto na fase em que tivemos com o impacto, houve sempre trabalho, mas negócio pouco, não é? Mas houve aquelas diligências, aquelas operações chatas de remarcações, reembolsos, reprocessar coisas que já estavam marcadas e que tiveram que ser ou reembolsadas ou tramitadas em voucher ou então estendidas no seu tempo. E, portanto, eu acho que elas vão poder dar aqui meia dúzia de dicas que podem ser muito úteis agora que o negócio vai, esperamos todos, começa agora a crescer. Portanto, o meu nome é Nelson Almeida, estou na Travelport há 21 anos, já passei por uma série de funções, eu já não sou o Sales Manager da Travelport, eu agora tenho uma função diferente, mas enfim, essa também não é o mais importante hoje aqui, portanto o importante é que as pessoas também saibam que estamos aqui presentes e independentemente daquilo que é a minha função atual ou das minhas colegas, estamos aqui para os apoiar. Então, meninas, querem falar? Ou... Sim, eu posso só dizer bom dia a todos e obrigado ao Consolidador por este convite. É sempre um prazer, como o Nelson disse, é importante também partilharmos aqui, estarmos um bocadinho com os nossos clientes também, já vi alguns nomes conhecidos. Eu hoje estou cá mais de apoio moral ao Nelson e à Virgínia, as despesas da conversa são mais com eles, mas estou cá para poder ajudar em alguma coisa que seja necessária. Bom, então, só para finalizar, senão não damos a palavra ao Nelson. Virgínia Borges, quem me conhece, normalmente eu estou mais ligada à parte operacional, às tarifas, às formações, e vou entrar depois do Nelson, se ele me deixar, vou mostrar um bocadinho do Smart Point depois no fim. Nelson, passo para ti. Conforme prometido, se o Nelson se esticar muito, eu corto-lhe aqui o... Cortas-me o pio. Exatamente. Conto contigo, João. Não há problema, portanto eu começo logo a fazer assim e... Bem, antes de mais então, também agradecer também à Travelport, a vossa presença é importante, são nossos parceiros preferenciais e eu acho que isso faz toda a diferença e ainda mais nesta altura que todos perdemos, ou pelo menos modificamos o nosso contacto com os agentes, a nossa presença física já não é tão, quer dizer, tem sido impossível, não é? Há 3 ou 4 meses que não temos, há 3 meses que, já nem sei exatamente, desde março pelo menos que já não temos contacto com os nossos clientes, com os nossos colegas, não tem sido fácil e
esta vossa participação e estes contactos que temos tido semanalmente com os agentes ajudam-nos a estar um bocadinho mais próximos e na verdade a passar também um bocadinho, eu creio que ajuda nesta fase em que estamos todos em teletrabalho, a passar um bocadinho também do que é a nossa vida normal, fora também do âmbito profissional. Estamos todos a falar muito mais relaxado. Era esse um bocadinho o objetivo, era passar também alguma informalidade aqui ao webinar. Nelson, como é que fomos aqui afetados por um tsunami, não é? Portanto, eu não creio que ninguém estaria à espera, mesmo que desde dezembro, mais ou menos, já se falasse de um tema na Ásia, da questão do Covid. Temos tido várias vezes estes temas de pequenos surtos, ou de surtos que começam na Ásia, mas acabam por ficar na Ásia e nada nos toca aqui. Afeta um bocadinho as estruturas locais, mas nós na Europa não estamos habituados a este tipo de impacto. Acabamos por ter aqui um cenário quase filme, de todos fechados em casa à espera que passe uma doença. Como é que isto vos impactou aqui na operação da Travelport em Portugal? A partir do momento em que vos disseram, olha, estamos assim, como é que é? Agora vamos todos para casa, como é que isto qual foi o impacto? E já agora, se puderes partilhar também um bocadinho a perspectiva internacional, seria também interessante, creio eu. Sim, João, claro que nos impactou a nós, como impactou o mundo inteiro, especialmente no nosso setor de atividade dos agentes de viagens, que são os nossos clientes e os nossos parceiros. Enfim, as coisas estão como penso que todos sabem. E a Travelport, enfim, obviamente, logo numa fase muito inicial, começou a dar sinais de que as coisas iam tomar outras proporções. Obviamente que se calhar ninguém podia prever, porque isto é uma coisa que sem precedentes e, portanto, ninguém poderia imaginar qual era a amplitude e a gravidade da situação, e obviamente nos países foi maior que outros, mas quer dizer, ninguém podia prever que isto ia acontecer com este impacto e que ia realmente parar o nosso setor e a indústria de uma maneira que parou, e para não falar, obviamente, que isto acaba por ser transversal e impactar a economia noutras áreas de negócio também. Mas aqui em Portugal em particular, e começando por falar daquilo que interessa, que são as pessoas, os nossos colegas, enfim, não é que nós já não estivéssemos habituados, a nossa equipa é constituída por elementos que estão em Lisboa, mas também temos a Virgínia Borges e o José Campos que estão no Porto e, portanto, são colegas que já se habituaram a estar remotamente em reuniões. Nós, em 2019, eu diria que se calhar metade das reuniões que fizemos de vendas já foram através de canais digitais para que a Virgínia e o Campos não fossem obrigados a deslocar-se a Lisboa e, portanto, já fazíamos isto com muita frequência e, portanto, isso foi muito natural. E o nosso trabalho comercial também, muitas vezes já não íamos ao escritório e, portanto, utilizávamos a casa em algumas vezes para poder pôr a escrita em dia e, portanto, não iríamos. O escritório para nós obviamente que é importante, porque eu pessoalmente defendo que o balneário, o contacto balneário, se me permitem a expressão, é muito importante nas equipas, porque dá aquela conversa de corredor, aquele café, antes de irmos para a secretária, acabamos por falar de temas pessoais que são fundamentais para ligar as pessoas e, portanto, nós não podemos pensar que somos máquinas e, portanto, isso é muito importante. Mas o impacto que teve aqui, e agora falando aqui um bocadinho da Travelport em Portugal, eu diria que foi mais o impacto do negócio do que propriamente as pessoas. As pessoas já estavam habituadas, como eu disse, a trabalhar em casa, fomos todos retidos, houve uma clara informação por parte da Travelport de encerramento dos escritórios, que aliás, se me permitem já confidenciar isto, nós não temos ainda indicação de quando é que vamos reabrir nenhum escritório da Travelport. As indicações, as ordens são muito claras, fiquem em casa e, portanto, estão neste momento a começar a desenhar um plano de reabertura, mas que nós ainda não o temos e, portanto, eu acredito que algumas funções, nomeadamente as nossas funções na área comercial, vão ser talvez as últimas a ter autorização dos escritórios, porque hoje em dia a tecnologia permite-nos manter este contacto convosco, entre nós, com os clientes, com os parceiros, ainda que, como eu disse,
o balneário é fundamental e, portanto, nós também estamos todos ansiosos para nos podermos encontrar cara a cara e poder falar de coisas triviais do nosso dia a dia sem ser negócio, porque aqui acabamos por falar muito de trabalho e pouco sobre as nossas vidas. Não sei qual é a tua realidade, mas nós aqui acabamos por escutar muito daquilo que é o negócio e pouco mais. Sim, é verdade. E apesar desta altura nos ter obrigado um bocadinho, nos ter obrigado a desenvolver novas aptidões, porque muitos de nós não estavam sequer habituados a trabalhar com este tipo de ferramentas, eu ainda acho, não sei se partilhas a mesma opinião, que o setor das viagens ainda é muito tradicional. E a utilização deste tipo de tecnologias não veio facilitar, pelo menos num primeiro momento não veio facilitar, porque não estávamos habituados, não estávamos acostumados, podemos até falar de pontos de vista pessoais, né? Muitos de nós têm filhos com aulas em Zoom e muitos pais ainda têm alguma dificuldade em lidar com esta realidade. Eu próprio tenho o meu agora com aulas de Zoom ali noutro sítio, que eu sou aqui aos gritos, que também parecem surdos. Mas é uma realidade diferente e eu julgo que a proximidade ajuda, e eu, como tu, e creio que como todos os colegas que fazem a área comercial, nós gostamos do contacto com as pessoas e poder beber um café, poder sentar-nos e muitas das características também da nossa maneira de ser, até dos nossos costumes, vão com o passou bem, o abraço, gostamos do contacto, usamos muito o nosso potencial pessoal para poder às vezes fazer negócios e não exatamente o contrário. Mas é um desafio, eu creio que é um desafio bastante grande. Como é que vocês têm dado, como é que tem funcionado o Helpdesk e o vosso apoio aos agentes? Ou seja, estando em casa funciona tudo de maneira normal, as pessoas podem ligar como ligavam, estão com horário normal, sim e não? Como é que... Sim, olha, o nosso Helpdesk, como é evidente, porque o nosso Helpdesk também estavam localizados no mesmo escritório, e portanto o escritório é o mesmo, e como é evidente, se as instruções foram dadas à equipa comercial e à equipa técnica, o Helpdesk naturalmente também teve que ir para casa. É lógico que hoje em dia a tecnologia permite que cada um esteja em sua casa e portanto os números de Helpdesk funcionam na mesma, o e-mail funciona na mesma, os incidentes são abertos através da nossa plataforma, o My Travelport, são encaminhados normalmente para o Helpdesk e tudo continuou a funcionar perfeitamente. Eu diria que até que os agentes do ponto de vista do Helpdesk não notaram diferença nenhuma, porque são pessoas com quem têm um contacto telefónico ou por escrito, por e-mail, e habitualmente nem vê as caras dessas pessoas, não é? E portanto não sentiram diferença, porque elas continuam a trabalhar dentro do horário habitual e só que estão fisicamente sentadas em suas casas, porque a infraestrutura e a tecnologia lhes permite hoje em dia fazer isto. A equipa comercial, como te disse, nós já tínhamos as ferramentas, também já estávamos habituados a encontrar-nos ocasionalmente através destas plataformas e, portanto, foi, eu diria, quase que natural, tirando a parte que, como tu referes muito bem, faz-nos falta o contacto físico e o contacto humano, porque é beber o café, é conversar com as pessoas, isso, enfim, quem está na atividade comercial não pode gostar de estar fechado em casa, mas os tempos são estes, são diferentes e temos que todos nos habituar a isso. Como é que, tendo em conta o contexto que se avizinha difícil, e sendo que a Travelport é um parceiro hiper essencial no nosso mercado para muitos agentes, para muitos negócios, como é que, e também tendo em conta que muitos dos objetivos deste ano se encontram comprometidos, não é? Isto é o que vai acontecer, não é? É o que vai acontecer. Não há milagres. Nós temos tentado dar uma perspectiva esperançosa e otimista a estes webinars, mas também ao mesmo tempo realista, e a realidade é que vai ser duro, não é? Qual é que é a perspectiva da Travelport neste aspecto? Sendo que de que maneira é que acham, ou de maneira que querem continuar a ajudar as agências em Portugal, como têm feito até agora e de maneira excelente, tendo em conta que muitos dos objetivos propostos estão este ano em stand-by, não é? Em causa, sim.
João, nós comprámos uma bola de cristal na China, mas como todas as coisas chinesas, ela não trazia pilhas. Não trazia pilhas. E, portanto, como deves calcular, enfim, a Travelport, e agora falando um bocadinho centralmente, o nosso CEO e a equipa do board têm todos os dias, todas as semanas, extrapolado números desde 15 de março para tentar fazer uma coisa que eu acho que ainda ninguém conseguiu, que é prever qual é que vai ser a linha de recuperação, eventualmente, até porque temos que compreender que o Covid começou na Ásia e depois veio do Oriente para o Ocidente, não é? E veja-se o que é que está a passar no Brasil, mas essencialmente no mercado norte-americano. É de parar para pensar um bocadinho no impacto que isto pode vir a ter, que pode ainda vir a ter, não é o que está a ter, pode vir ainda a ter. Portanto, nós não podemos esquecer isso. E, portanto, a Travelport tem estado aqui a analisar números, sem a nossa bola de cristal chinesa, sem pilhas, mas tem estado, obviamente, a coligir números, a coligir relatórios, a ler informação. Da IATA é uma base tão boa como outra qualquer. E só para lançar aqui 2 ou 3 números, que eu acho que as pessoas também gostam de ver isso, e aqui relativamente ao mercado nacional. Março, como tu sabes, os primeiros dias de março não eram famosos, mas ninguém poderia ainda impactar, porque o Permacas também aparece a 2 de março, não é? Mas até ao estado de emergência ou até às portas do estado de emergência, as coisas ainda se iam fazendo, com um volume menor. Quem tinha corporate, no corporate nós começámos a sentir que tinha empresas na Ásia, empresas que viajam para a China e para outros mercados ali, começámos logo a sentir um número de cancelamentos anormal, mas até ao estado de emergência ou até às portas do estado de emergência as coisas iam-se fazendo. A partir desse momento, só para tu teres uma ideia, março fechou em Portugal com 122% negativo daquilo que é o transporte aéreo, ou seja, por cada reserva nova que se fez, houve mais de 2 que foram canceladas. Portanto, só para tu teres uma noção do que é que aconteceu no último período, na última quinzena de março. Abril fechou com 129 negativos e maio, e é aqui a pequena porta de esperança e o pequeno véu que nós começamos a abrir, maio termina com 107 negativos, mas como eu te referi, principalmente nas últimas 2 semanas, começámos a ver pequenos sinais, eventualmente primeiro no corporate, onde já começámos a ver alguns números de reservas superiores aos cancelamentos, o que são os sinais, penso que são indicadores bons e são positivos que nós queremos deixar às pessoas. O que é que nós fizemos? Logo numa fase inicial, a Travelport lançou um microsite, e aqui agora para quem me escuta, se ainda não tiveram a oportunidade de ver o microsite, e não interessa se são clientes de Travelport, se são clientes Amadeus, ou se são clientes do consolidador que nem utilizam GDS, enfim, o microsite da Travelport é travelport.com/Covid-19 e vocês podem encontrar informação muito útil e uma delas é uma agregação que é atualizada todos os dias com toda a informação das principais companhias aéreas ao nível global em todo o mundo e toda a sua regulamentação relativa ao Covid-19. Tu sabes muito bem, João, como eu, que aquilo não é estático, as companhias também foram adaptando a sua política e as suas regras ao longo deste período, destes 2 meses e meio, e alterando. Esse foi o drama principal, acho, nesta altura, é a informação ser tão dinâmica e tão volátil e ter uma data de validade tão muito rápida, às vezes expiravam da manhã para a tarde. É verdade. O difícil para nós, pelo menos como conselhadores e até para na dificuldade da passagem dessa mensagem aos agentes, foi consolidar toda a informação de companhias aéreas, GDS, informação, procedimentos, agregar tudo isto, compilar tudo isto, de forma a passá-la de maneira organizada e estruturada aos agentes, foi, acho eu, muito... Não foi impossível porque fizemos-lo, mas foi muito, muito, muito difícil. E os agentes tiveram, inclusive, sendo que dependem de nós para a informação e para terem informação fidedigna, foi muito difícil para nós e estranho para eles olharem para nós como um parceiro de fonte de informação fidedigna, que de repente estava uma informação de manhã, outra à tarde, outra ao final do dia, no outro dia já não era o que dissemos no dia anterior. A informação muito agora difícil, é muito mais... Sim, e agora tem estado menos dinâmica. Já conseguimos estar alguns dias com os mesmos procedimentos, às vezes uma semana muda de semana para a outra, mas eu diria que entre 15 de março e 15 de abril, mais ou menos, esse primeiro mês, foi muito... Foi terrível e por isso a importância deste microsite que nós lançámos logo ali no final de março,
no início de abril, não tenho a data precisa, mas lançámos o microsite e uma das ferramentas do microsite era precisamente a agregação dessa informação, ou seja, a pessoa pesquisava qual era a companhia aérea que queria saber a política aplicável ao Covid e clicava e tinha ali um resumo dessas regras que tinham sido atualizadas e que foram atualizadas todos os dias e, portanto, desse ponto de vista, acho que foi um instrumento útil. Outro instrumento que nós, aqui mais focado, obviamente, nos clientes de Travelport, não tão genérica, nós começámos rapidamente, e a Virgínia Borges aqui que me escuta, mas todos os meus colegas, incluindo a Carla, a Susana, o José Campos, a Liliana, todos participaram nisso. Nós construímos uma série de webinars, de open days, de explicativas logo numa fase inicial e que deixámos ao critério dos agentes, e aí mais focado, como eu disse, aos clientes de Travelport poderem participar, e tivemos sessões com 200 pessoas, outras com 150, enfim, dependia obviamente do tema, e que acabaram também por ser muito positivas, porque, por um lado, conseguimos passar a mensagem de que nós temos algumas soluções e algumas ferramentas que os vão poder ajudar, não é naquele momento em que as webinars foram feitas, porque a maior parte das reservas estavam estagnadas ou tinham sido transformadas em vouchers, ou as pessoas ainda não sabiam bem o que é que iam fazer com aquelas reservas, mas é agora na retoma que estes instrumentos vão ser muito úteis, porque vão poupar com certeza tempo aos agentes de viagens quando tiverem que recomeçar a trabalhar e processar todas estas reservas que ficaram penduradas para trás. E portanto esses webinars foram muito importantes, fizemos uns genéricos para o mercado todo, fizemos outros específicos para alguns clientes de Travelport e com conteúdos fechados para eles, e eu acho que isso também foi muito importante, e há conteúdos que também estão disponíveis em travelport.pt e que se quiserem consultar, os webinars também estão lá gravados e eu acho que alguns deles são bastante utilizados. Antes de passarmos à Virgínia, que eu sei que está ali ansiosa, queria só mesmo mais uma perguntinha, porque claro, já que tens aí a tua bolinha de cristal, vou aproveitar e vou perguntar. Todos os parceiros que temos aqui, todos têm a sua perspectiva de recuperação, uns mais, outros menos, uns mais rápidos, outros uma década, quase, espero que não seja assim, uma década que está reformada. Não. Mas qual é do que se comenta internamente e das reuniões que tens tido com os teus colegas internamente e com colegas de outros países, o que é que antevêem como o período normal para a recuperação? Qual é o vosso forecast? Imagino que não seja um mês, mas imagino também não sejam 10 anos. O que é que a empresa acha que vai acontecer no mercado? João, com toda a sinceridade e honestidade, o que nós achamos e aquilo que eu vou transmitir hoje tem por base o facto de não haver uma segunda pandemia, ou não haver uma segunda onda desta pandemia. E há alguns pequenos sinais que a gente tem que estar atentos ao que está a passar outra vez na Ásia. Eu preocupo-me bastante, em particular, a situação da Indonésia e o facto de na China terem aparecido meia dúzia de casos, se calhar 20, 30 novos casos nesta última madrugada, mas que foi o número mais alto das últimas 3 semanas na China. E isto pode indiciar que a abertura... Os outros estariam bem, não é? Portanto... Sim, não, mas isto são indicadores, portanto, admitindo que não há uma segunda vaga, e eu acho que os números da IATA são tão bons como outros quaisquer, e obviamente do nosso negócio, o nosso core business é o transporte aéreo, obviamente que nós distribuímos outros conteúdos, mas isso é aquilo que é o mais importante para a Travelport, e portanto os números da IATA essencialmente mostram-nos duas ou três indicadores que são importantes. Temos um cenário base que tem uma previsão que em 2021 os RPKs, desculpem este palavrão, mas os RPKs são aquilo que são os indicadores de procura de transporte aéreo, que em 2021 sejam entre 24, que é o cenário base, e 34% inferiores ao ano base. E qual é o ano base? É 2019. Portanto, o ano de 2019 agora vai servir para medir daqui para a frente, nos próximos 5 anos, diria eu, e irá ser o indicador base com o qual as pessoas vão estar a fazer comparações. E, portanto, temos aqui uma janela entre 24% a 34% inferior ao que tivemos em 2019, do ponto de vista de procura de transporte aéreo. E o que a IATA também prevê é que não será antes de 2023, e aqui poderá ser janeiro, como pode ser dezembro, mas que alguns em 2023 eles esperam que a procura seja igual à que foi em 2019. Há bons indicadores, se olharmos para o mercado doméstico chinês, aquilo que é a oferta que a China coloca por agosto deste ano
já é 50% do que foi em 2019, o que é um indicador, evidentemente, que é um mercado enorme, gigante, e portanto o mercado doméstico deles tem uma expressão muito, muito significativa, mas que nós olhamos aqui para o nosso pequeno mercado e obviamente agora teremos de esperar para ver o que é o novo plano, ou qual é o plano B da TAP, depois de concertar com o governo, com o acionista de Estado, o que é que vai ser o novo plano de voos que terá de sair, mas não vamos esquecer de uma coisa, de todos os passageiros que saem de Portugal, 31% é mercado doméstico. Nós não nos podemos esquecer da importância não só da ponta aérea, mas que temos arquipélagos no meio do Atlântico, como os Açores e a Madeira. E, portanto, o transporte doméstico é fundamental para o setor, para o transporte aéreo em Portugal e, portanto, para o nosso negócio todo, João. Nós não podemos esquecer, e, portanto, há aqui um primeiro sinal por parte das regiões autónomas em deixarem cair a obrigatoriedade da quarentena, embora mantenham em algumas imposições de testes à entrada, ou testes à saída, ou testes a cada 5 dias, enfim. Eu acho que agora cada um vai tentar testar assim, o melhor método. Com certeza, já sabemos que estas coisas mesmo assim iam de evoluir, mas a queda da quarentena é um ótimo indicador, porque senão seria uma barreira gigante à ida para as ilhas. E, repito, 31% de todos os passageiros que entram no avião, em Portugal, significa mercado doméstico. Portanto, o mercado doméstico é muito importante para nós. E, portanto, só para finalizar em sumário, o que nós acreditamos, em linha com aquilo que está previsto pela IATA, se não houver uma segunda onda de pandemia, nós acreditamos que, alguns em 2021, nós andaremos entre os 25%, os 30%, 35% de queda da procura face àquilo que aconteceu em 2019. E, portanto, que alguns em 2023, nós vamos estar a olhar para um mercado muito semelhante àquilo que tivemos em 2019. Portanto, há aqui um período de recuperação que vai ser lento, e que também vai ser mais lento ou mais rápido em função daquilo que são os apoios governamentais, e não nos podemos esquecer não só aquilo que os Estados estão a investir individualmente ou em conjunto, como é o caso da União Europeia, mas repara no que está a acontecer com os bancos centrais. A Reserva Federal Norte-Americana vai investir 2,5 trilhões de dólares, são muitos zeros, mas é o equivalente a 12% do PIB norte-americano para a recuperação. Ou seja, por um lado, tu tens um presidente que é completamente averso a esquemas de quarentena e que deixa rolar o mercado porque a economia não pode morrer, porque senão matamos mais pessoas pela fome do que pelo Covid. Eu não estou a dizer que é certo ou errado, é uma opinião tão válida como outra, mas por outro lado tens a Reserva Federal Norte-Americana a adiantar dinheiro à série porque sabe que vai precisar de apoiar as pessoas, nomeadamente do ponto de vista do desemprego. E, portanto, são aqui alguns SIS que nós temos que estudar daqui para a frente para perceber se isto evolui mais rápido ou mais lentamente. O mercado tem-nos surpreendido muitas vezes, eu creio que poderá acontecer a mesma coisa. Nos Estados Unidos, em todo o caso, também é mais fácil, não é? Porque basta ligar às impressoras. Aqui em Portugal, quer dizer, aqui na Europa não é exatamente a mesma coisa. Há mais regras a cumprir. Bem, obrigado, Nelson. Vou passar agora à Virginia, que já deve estar ali ansiosa, depois de ouvir esta nossa excelente palestra sobre o estado do mercado, que espero que não tenha uma bola... a bola estava com o Nelson, não é? A Virginia terá outra ferramenta. Não, a bola é nossa, mas não tem pilhas, João. Ora bem, eu devo dizer que vocês até se portaram muito bem, não estamos assim muito fora do nosso limite. Ó João, consegues-me dar acesso para eu poder... Consigo, desculpa. Não faz mal. Ok, já és aqui o host, portanto estás perfeitamente à vontade. Ok, perfeito. Deixa-me só... Eu costumo utilizar outra ferramenta, espero conseguir... Deixa-me lá ver se eu consigo... Já estou a mostrar alguma coisa ou nem por isso? Estás a mostrar um ecrã Zoom? Já é o teu ecrã, acho que já podes ir ao teu... Exatamente, já está a apresentação aí. É? Só quero mostrar, na verdade, só queria mostrar o slide relativo àquela questão que o Nelson falou do nosso site. Na verdade, vocês não precisam decorar nada, é mesmo só entrar na página do site da Travelport em Portugal, travelport.pt, e vocês têm logo este banner inicial que tem uma série de dicas sobre entradas que vocês podem utilizar, e se clicarem no banner tem um link direto ao tal microsite do Covid, onde vocês encontram essa informação mais concentrada
Nesta fase, por acaso, até está mais calmo, não é? Porque as companhias não estão a mudar tanto. Na verdade, bloquearam montes de funcionalidades e tudo, e por já a coisa fica assim. Mas pronto, caso seja útil, vocês podem utilizar este site. Deixem-me só agora, como é que eu vou... desculpem, que eu não... Vou só parar porque eu preciso de mudar para o Galileu, e isto tem uma configuração completamente diferente da que eu estou habituada. João, desculpa. Agora sou eu que estou aqui a perder o meu tempo. Olha, vocês já estão a ver alguma coisa? Não? Deixa-me só voltar a fazer. Eu creio que deixaste de partilhar. Eu acho que agora, se eu partilhar, já vou conseguir passar para o SmartPoint. Já estou lá ou não? Ainda não. Ainda não. Agora Queres passar para os anúncios? Enquanto... Já está. Esta era a parte em que vocês falavam mais um bocadinho. Já estão no SmartPoint? Vocês já estão a ver, não já? Já. Ok. Sim. Ora bem, então, à semelhança um bocadinho daquilo que o Nelson disse, eu normalmente tenho fama de falar muito, o que eu acho extremamente injusto, porque os meus colegas também falam bastante. O Nelson, aliás, talvez seja o que me faz mais concorrência, mas normalmente eu sou mais conhecida pela parte prática, digamos assim, e pelo SmartPoint, que é uma constante na nossa vida. E, portanto, um bocadinho pensando e sendo otimista e acreditando que as coisas vão retomar, com certeza, também sabemos nós, sendo nós andando nisto há já algum tempo, que provavelmente as companhias vão nos pregar algumas surpresas, vão inventar coisas novas e de repente os agentes de viagens são apanhados um bocadinho na curva, não é? Estão habituados a fazer as coisas de uma maneira e de repente as coisas mudam. E portanto achamos interessante focarmos aqui um bocadinho em informações que estão disponíveis no SmartPoint, que são extremamente úteis, e é relembrar-vos que elas existem, ou seja, quando os agentes começarem outra vez a trabalhar em força, queremos que se lembrem destes pequenos pormenores que poderão facilitar a vossa vida. E portanto, vocês desculpem, é um tema já muito revisitado, mas é a questão das branded fares, das políticas tarifárias das companhias, que neste momento temos que ter cuidado porque poderão de repente apresentar propostas novas, soluções novas, e de repente os agentes não estão assim tão familiarizados com isso. Eu, na verdade, vou começar por utilizar um exemplo de uma companhia que acabou de lançar. Vocês sabem que a política das branded fares é a mais comum, principalmente aqui na zona da Europa, e a última companhia europeia que lançou branded fares foi a Air Europa, precisamente. E portanto, antes mesmo de fazer um availability com a Air Europa, queria lembrar-vos de uma coisa: o ecrã das branded fares em SmartPoint está disponível não só para companhias, desculpe, eu vou usar o Porto hoje, vou ser extravagante, Porto Londres, vou fazer um availability agora para julho e vou-vos falar que muitas vezes, apesar de os agentes saberem que têm as companhias low cost no GDS, a maior parte das vezes não utilizam o GDS para vender as low cost. Mas queria vos lembrar que, independentemente de o venderem ou não, a informação das low cost está aqui e está disponível de uma forma extremamente prática. Dou-vos um exemplo: vocês vendem uma Ryanair no site da própria Ryanair, ou em qualquer outra plataforma, e depois de repente querem confirmar qual é a política de bagagem de mão, e vocês sabem que a Ryanair costuma ter umas variações muito estimulantes em termos de política, e de repente vocês não se lembram quais são as dimensões que são permitidas na bagagem de cabine. E portanto, em vez de estarem a procurar no próprio site e que por vezes até leva algum tempo a encontrar, vocês têm essa informação disponível no SmartPoint, bastante. Estão a ver que vocês têm aqui a linha dos voos, de um voo da Ryanair, é só clicar neste B de Branded Fares e vocês, Carla, confirmas-me só que estás a ver o ecrã das Branded Fares, que nós tivemos algumas aventuras. Sim. Sim. E portanto, só vos queria lembrar que às vezes no site da companhia, vocês, para encontrarem esta informação,
têm que fazer uma série de pesquisas, normalmente aproveitam para regar umas pragas porque as companhias estão sempre a mudar a informação e a colocá-la noutros sítios, e vocês aqui no SmartPoint têm este ecrã que está disponível num Availability, reparem, não é preciso entrar numa reserva, não é preciso vender um segmento da companhia, vocês clicam na companhia em questão, na rota que venderam, e vocês encontram a informação dessa companhia. E queria-vos lembrar que isto existe também nas low cost, ok? Nas principais low cost e que estão disponíveis em GDS. Se vocês verificarem aqui, estão a ver aqui o Carry On Bag, e clicando, vocês têm a descrição da política de bagagem de cabine. Tão simples quanto isto, reparem, eu fiz 2 cliques e tenho a informação para dar ao meu cliente, é bastante prático. Se vocês fizerem o mesmo, aqui está, por exemplo, o voo da EasyJet, tem exatamente a mesma informação, reparem, cabin included, e cá está a informação sobre a EasyJet, portanto, lembrem-se que essa informação, eu vou falar um bocadinho das companhias ditas tradicionais, mas esta informação também está disponível nas low cost. Lembrem-se que podem vir aqui, poupam, muitas vezes podem poupar algum tempo. Agora, partindo então para a nossa situação, que eu queria mostrar aqui um bocadinho em termos práticos, o que é que vocês podem utilizar, e vamos partir precisamente desta questão da Air Europa, porque, por exemplo, eu não estou minimamente familiarizada com a política tarifária da Air Europa, não é? E, portanto, vocês pensam muitas vezes, normalmente eu não abro este ecrã porque eu já sei de cor, mas estamos a falar de uma Lufthansa, estamos a falar de uma TAP, estamos a falar de uma Iberia, mas depois quando estamos a falar de uma companhia que lançou há pouco tempo as Branded Fares, vocês ainda não estão minimamente familiarizados, e não se esqueçam que nós temos muita tendência, e o drama inicial foi vender tarifa com ou sem mala, mas essa questão inicial já foi ultrapassada há muito tempo, não é? E portanto as Branded Fares são muito mais do que vender uma tarifa com ou sem mala, não é? Existem muito mais serviços agregados que é importante vocês saberem que existem para no fundo adequarem a vossa oferta àquilo que o cliente efetivamente precisa. E portanto vamos na possibilidade de vendermos, por exemplo, a Air Europa, tendo em conta que eles lançaram as Branded Fares, quais seriam as tarifas mais indicadas para o meu cliente. Eu neste caso já mostrei que se pode ver as Branded Fares no Availability, vou vender, na verdade o voo, desculpem, eu ando aqui a brincar com as minhas janelas, 23 de setembro, Madrid-Lisboa. Portanto, fazendo aquilo que é o circuito normal da venda, a partir do princípio que pretendíamos vender a Air Europa, portanto eu acabei de vender os 2 segmentos, posso pôr o nome. Eu tenho feito tantas reservas no meu nome que tenho receio de um dia destes ficar na lista negra das companhias aéreas e depois quero voar mesmo e eles não me deixam, cancelam-me a reserva automaticamente. E portanto eu faço um FQBB, que é a entrada para obter a tarifa mais barata. Já todos os agentes se habituaram a este drama de ver aqui, por exemplo, ao fazer o Fairport Best Buy, eu por default tenho uma tarifa sem mala, não é? E portanto já que eu não... 39,40... isto é muito barato, não é? Portanto... Vais aproveitar então, não é? Já que... Eu acho que afinal vou aproveitar e vou mesmo a Madrid em setembro já. Estás ao turismo, portanto... Epá, isto é brutal. Ai, a tarifa são 5 euros, já viram? Isto é brutal, estou parva. Ok, bom, então, vamos imaginar que eu quero levar uma mala e, portanto, pelo menos garantir que consigo a mala, mas aproveitando e vou-me familiarizar um bocadinho sobre a política da Air Europa e aqui rapidamente eu consigo ver que a tarifa mais barata é uma, não sei se isto se lê light, se lê elite, pronto, ok. Depois, esta tarifa com mais 20 euros já tem, reparem, o descritivo das características principais, isto é, digamos que o descritivo comercial que é da própria companhia, não é? Que entende o que é que deve inserir aqui, e depois também lá está a questão de serviços adicionais e de outro tipo de serviços que podem estar incluídos ou que podem ser comprados adicionalmente, ok? E portanto, reparem, eu não percebi absolutamente nada sobre as tarifas da Air Europa, neste momento já percebi que se eu quiser apenas a preocupação de ter a mala, eu tenho que vender uma economy, a brand economy, para conseguir uma tarifa com mala incluída. Vamos assumir que é isso que eu quero.
vou também à parte, ao regresso para incluir a minha mala também e faço um fair quote. E portanto, de uma forma extremamente simples, eu consigo tarifar com a tarifa, mesmo não sabendo que produtos é que a Air-Europa tem, eu consigo familiarizar-me minimamente com a política da Air-Europa. Esta é a parte, João, que eu sinto falta da parte humana, não é? Que era alguém fazer uma pergunta e eu aproveitar para meter mais uma conversa, não é? Esta parte é terrível. Não, mas eu só a parte das vendas, posso já fazer aqui uma... Diz? Posso fazer aqui uma pergunta, aliás, tenho aqui uma questão, não é exatamente... A Alexandra Campos, quando estavas agora a falar das bandas de férias, no caso da Ryanair, por exemplo, e das low cost, ela coloca aqui a questão de que já aconteceu dizer que tem e depois na realidade não tem, na EL, por exemplo, na bagagem de porão. Acontece a informação dizer que inclui mala ou não? Essa informação, como te digo, normalmente esta informação que está disponível nas Branded Fairs é uma plataforma onde é a companhia que carrega. Teríamos que ver a situação concreta. Eu, por acaso, em algumas situações, lembro-me uma vez de ter visto as Branded Fairs da British Airways e na altura li no ecrã das Branded Fairs que a British Airways permitia 23 quilos de mala de mão. E eu pensei, olha, temos aqui um erro enorme, deixa-me reportar isto porque isto não deve estar correto, não é? Bagagem de mão, 23 quilos. E depois fui ao site da própria companhia e efetivamente confirmei que era essa a política. Portanto, a questão que a colega coloca, teríamos que ver, mas não tenho neste momento conhecimento de discrepância que possa haver. Ela refere-se concretamente a uma low cost? Sim, eu creio que seria, no bagagem de porão, Ryanair. A Ryanair tem bagagem de porão e depois pelos vistos não tinha. A Ryanair tem efetivamente uma tarifa que só está disponível em GDS e que tem mala incluída, portanto teríamos que dissecar aí um bocadinho essa situação, porque não tenho, se queres que diga, não tenho... A Alexandra refere que é a classe L de Lisboa, que segundo a colega descreve aqui, estaria incluída na descrição da tarifa, mas depois aparentemente não estava. Mas em todo o caso a Ryanair não é... Não sei, ela depois se me quiser mandar um e-mail, se quiser ver alguma coisa concreta comigo, tenho todo o gosto em ver. Aliás, se houver alguma coisa errada, é conveniente reportar. Como te digo, esta plataforma, as Branded Fairs, é uma plataforma onde é a própria companhia que carrega a informação. Ok? Portanto, neste tipo de situações nós temos mesmo que contactar a companhia e pedir-lhe para fazer a alteração. Mas não tenho assim grande ideia de registros de errada. Confesso que relativamente à Ryanair não tenho mesmo... Estava a reparar que por acaso a EasyJet deixou de ter a outra classe que era a B, que tinha malas incluídas, por exemplo. Agora já não tem. Bom, mas as coisas mudam na verdade todos os dias, portanto é uma questão de analisarmos esse caso em concreto. Ora bem, não sei se já agora, não. Por acaso, deixa-me só aproveitar, já que ainda tem algum tempo. Está à vontade, aliás, isto é quase teu até eu encerrar, portanto... Ok, portanto, quando tu desligares o botão eu vou perceber que é suposto calar-me. Eu agora fiz o inverso, combinei com o Nelson, está bem? Portanto... Olha, mas eu fui muito meiguinha com vocês, não é? É justo que vocês de agora me cortem o pio assim de forma abrupta. Conta connosco, 2 campanheiros, portanto conta connosco. Olhem, só para aproveitar também, esqueci-me de falar que existe um separador quando vocês abrem as Branded Fairs e este separador pode ser bastante prático, que é este Matrix. E o que é que acontece? Ele faz um comparativo entre todas as Branded Fairs. A única coisa que vocês têm que fazer é aproximar o rato aqui dos símbolos em cima, cada um deles tem a descrição do que é que inclui ou não inclui. E pode ser bastante útil para eu rapidamente ver que tipo de tarifa é que efetivamente eu posso aplicar. Esqueci-me de referir isto e pode ser bastante útil quando vocês andam à procura da tarifa mais indicada. Um outro assunto que eu vos queria falar, para além deste das Branded Fairs, no fundo é revisitar este assunto, mas outro assunto que nós também achamos bastante pertinente é o Smart Panel, ou aquilo que nós chamamos o shopping.
Eu penso que, no geral, toda a gente já estará familiarizada com este ecrã. É a forma mais prática de eu poder fazer buscas em que, por default, o critério é os voos com as tarifas mais baratas disponíveis para uma determinada rota e, portanto, ele vai procurar no universo das companhias todas, mas este Smart Panel sofreu alguns melhoramentos, algumas alterações na última versão que nós lançamos já há uns meses, e eu queria aproveitar porque eu penso que aqui o público poderá encontrar bastante utilidade, ou seja, aqueles que não gostam particularmente de fazer entradas, se utilizarem este ecrã, e desculpem que eu fui muito rápida, é um botãozinho que diz FS, ok? Que está disponível no Smart Point. O que acontece é que nós agora no Smart Panel temos uma nova funcionalidade que é este Air Pricing. E o Air Pricing é precisamente a possibilidade, em vez de eu estar a inserir entradas crípticas, de fazer as entradas que, enfim, a malta mais da velha guarda é que gosta mais disto, podem, em vez de fazer isso, utilizar estes botões, separador Air Pricing, e vocês têm aqui as diferentes opções de Fair Quote. O que é que acontece? A única coisa que eu recomendo, se vocês nunca utilizaram isto, é selecionarem este Auto Refresh from PNR. É extremamente útil porque desta forma, sempre que eu tenho a reserva aberta ou que eu faça uma alteração na reserva, ela reflete-se automaticamente aqui no ecrã e, portanto, ele vai beber a informação dos segmentos que estão na reserva ativa, ok? Se eu não tivesse nenhuma reserva, isto aparecia em branco e eu tinha que preencher. E, portanto, vocês podem fazer as entradas para tarifar através deste painel. Aqui também, independentemente depois da parte das branded fares, não é? Aqui também tem alguma utilidade esta parte dos filtros. Reparem, vocês podem, porque o default do Smart Panel é oferecer-vos as tarifas mais baratas, não é? E, portanto, hoje em dia esta questão do mais barato é relativo e, portanto, vocês podem utilizar alguns filtros, procurar tarifas sem penalização, procurar tarifas sem restrições, mas depois aqui neste filtro, nesta opção aqui, vocês podem utilizar outro tipo de filtros, como por exemplo este Exclude Economy and Bundled Fares, que tem a ver com algumas companhias carregarem tarifas com aquela filosofia da low cost, ou seja, são tarifas que não têm absolutamente nenhum serviço agregado, inclusivamente não têm mala. E depois, por exemplo, utilizarem aqui outro tipo de filtros, como não terem mínimo de estadia, máximo de estadia. Portanto, vocês podem sempre aqui filtrar um bocadinho o tipo de tarifas que vocês querem obter. E, portanto, queria-vos só mostrar que, ao fazer isto, eu posso fazer precisamente o mesmo Fair Quote sem ter que utilizar as nossas entradas ditas tradicionais. Para além disto, o Smart Panel tem a grande vantagem em que muitas vezes vocês, a pedido do passageiro, partem para um availability e vão procurar uma opção porque o passageiro vos falou, referiu uma determinada companhia e depois vão-se aperceber, neste caso não, porque acho que esta tarifa é de matar, portanto podíamos ir mesmo com a Air Europa para Madrid, mas por vezes as tarifas que são apresentadas com aquela companhia assustam o passageiro e, portanto, vocês de repente pensam, epá, não é pelo availability que eu vou encontrar a solução para o meu cliente, eu vou ter que procurar outro tipo de informação. E para isso, vocês podem utilizar o Air Search, ele vai novamente beber a informação daquilo que eu já vendi, eu escuso estar a ignorar, mas a vantagem que tem é que ele vai procurar não só a Europa, mas outras companhias que também têm voos naquele dia e que poderão ter uma oferta mais interessante. E aqui inclui as low cost, ok? O que é que este exercício também para vocês pode ser interessante? Cada vez mais na vossa venda, e eu acho que essa parte passada esta pandemia não vai mudar, ou seja, é continuar à procura efetivamente do mais barato e às vezes 5 euros faz a diferença entre vocês conseguirem um passageiro ou não. Vocês aqui vão ter que fazer muitos exercícios e só para vos alertar que vocês muitas vezes têm que fazer a opção de procurar tudo num bilhete só, ou então procurar com base em one ways, não é? Porque vocês podem ficar mais barato, juntar uma companhia na ida, outra companhia na volta, combinar uma low cost com uma companhia tradicional. Portanto, vocês hoje, quando estão a dar os vossos orçamentos aos vossos clientes, vocês têm que oferecer uma série de opções. E, portanto, convidava-vos, agora que vocês têm supostamente um bocadinho mais de tempo, a brincarem um bocadinho com este Smart Panel, porque isto tem
alguns exercícios muito interessantes. Por exemplo, eu aqui tenho então o meu Lisboa-Madrid e se eu colocar aqui, estão a ver a coluna dos bilhetes, eu posso dizer assim, ok, eu também quero ver esta solução, mas com base em 2 one-ways, ou seja, eu quero ver quanto é que fica a soma de um Lisboa-Madrid com um Madrid-Lisboa em bilhetes separados, não é? E além disso, já agora também dá-me o preço de um bilhete inteiro. Portanto, seleciono Price as one ticket e aqui coloco bilhete 1 e bilhete 2, que é para ele me dar os preços todos. Ao fazer o search, ele vai basicamente, e não se esqueçam já agora, isto é mesmo tara de formação, mas não se esqueçam que vocês não precisam de tirar o Smart Panel, de o fechar, caso vocês precisem de fazer mais buscas. Eu neste caso vou fechar porque preciso de espaço, mas vocês podem sempre utilizar filtros e modificar a informação sem terem que fechar o Smart Panel. Vou só fechar este ecrã e, portanto, estão a ver que eu consegui obter aqui as tarifas de um Lisboa-Madrid separado, ok? Tenho por acaso, na verdade, a primeira que ele me dá é a Air Europa, mas estão a ver, por exemplo, que eu tenho aqui uma opção com a EasyJet mais barata. Depois aqui ele dá-me o percurso completo, ou seja, se eu fizesse questão de emitir tudo num único bilhete e depois separadamente o Madrid-Lisboa. Portanto, vocês conseguem, ao preencher apenas o ecrã uma vez, vocês conseguem obter 3 opções que vocês podem enviar ao vosso cliente. Outra coisa gira que vocês conseguem fazer, estejam num Fairquote, eu já vou voltar atrás para vos mostrar isto, ou através do Smart Panel, vocês conseguem exportar a informação num formato bonitinho para o vosso cliente sem vocês terem que ter demasiado trabalho. João, tenho 3 minutos, olha que eu estou... Não, eu estou aqui, estou aqui totalmente imbuído de espírito de Travelport, porque eu parei no Focal Point, portanto... Olha, eu vou passar a convidar para as nossas sessões, porque os meus colegas estão fartos de me ouvir, depois mandam-me e-mails terríveis a dizer, Virgínia, por favor, da próxima vez contente, e então acho que tu poderás ser a minha vítima ideal, porque eu estou aqui, aliás, eu estou a beber toda esta informação e já agora também confere, tu falas mais do que eu e o Nelson, portanto... não acredito, pá. Não, mas neste caso é uma qualidade, não é? Porque se nós é uma qualidade, se falares mais é uma qualidade maior ainda. Portanto, confere. Ok. Ora bem, como é que nós faríamos aqui? Portanto, vocês para exportarem a informação, imaginem que vocês querem mandar esta opção da EasyJet, e reparem que depois vocês poderão exportar a informação daqui, porque o voo é mesmo, apesar de que vocês depois poderão vendê-lo noutra plataforma, ok? Mas, por exemplo, é clicar neste mais TQ, que é o Trip Quote, ok? Eu clico aqui, vou exportar este orçamento e vamos imaginar que eu também quero enviar esta opção da ida e volta com a EasyJet, porque o passageiro pode sentir-se mais confortável assim, e depois aqui deste lado vou mandar só esta opção do regresso com a Air Europa. E portanto eu neste momento acabei de exportar 3 opções para eu enviar de uma forma agradável para o meu cliente. Eu não vou abrir o meu e-mail para não estar a perder tempo, mas vou-vos mostrar como é que esta informação, é só selecionar aqui em cima as diferentes opções, estão a ver? Aparece de uma forma muito simplificada. E a única coisa que eu tenho que clicar é Action, seleciono Copy to Clipboard, isto no fundo funciona como um copy-paste, portanto eu só estou a passar estes ecrãs e depois colo no corpo de um e-mail, neste caso eu vou colar num documento Word para ser mais simples, ok? Faço Ctrl+V deste lado e vocês estão a ver que tem aqui a informação, desculpem, aqui. Bonitinho. Estão a ver? Sim. Tudo bonitinho. Ok, alguns de vocês vão dizer, epá, sim, mas o meu cliente, nós temos este problema que é agradar a todos, ou seja, há agentes que acham que esta informação está bem assim, outros que acham que têm menos informação. Nós já fizemos várias aproximações, uma das coisas que fizemos foi retirar, por exemplo, a menção à classe de reserva, e se eu tivesse aqui um público que falasse comigo, iam-me dizer, mas Virgínia, que horror mandar este preço assim para o cliente pensar. Portanto, essa é a parte em que eu vos digo que é possível editar a informação, ok? E, portanto, toda esta informação que está aqui, vocês podem retirar caracteres, estão a ver? E podem retirar daqui esta informação.
e escrever aquilo que vocês quiserem. Até podem pôr mensagens simpáticas para os vossos clientes, a desejar uma boa viagem e, enfim, outras coisas que vocês queiram. E, portanto, toda a informação é editável. No fundo, é um template, eu diria que não choca ninguém, tem cores discretas, que pode ser sempre editável, portanto, vocês podem escolher aquilo que querem efetivamente transmitir, e é uma forma rápida de vocês passarem isto para o e-mail, porque cada vez mais se perde tempo a mandar a informação toda detalhada, com tudo aquilo com todas as opções que os passageiros vos pedem, não é? E, portanto, penso que vos pode facilitar. Pelo menos esta parte é aquela em que eu imagino que vocês estão todos assim a dizer que sim, Virgínia, nós utilizamos imenso. Isto é bom deles não falarem, que assim a gente assume que eles usam mesmo, não é, João? O silêncio é muito prático, muito prático. Na verdade, eu acho que vou começar a comunicar com o meu marido nesta base, ou seja, ponho no Zoom e tiro-lhe o som e ele vai dizer que sim. Exagerei agora um bocadinho pela cara do Nelson e a Carla, estão os dois com ar. Mas se reparares, nós já fazemos isso às questões da maioria das mulheres, dizemos que sim. João, os maridos têm aquele mecanismo do modo avião, ou seja, vocês já não ouvem de todo. Tens razão, não vale a pena perder tempo com este tipo de plataformas, porque vocês já têm... Eu vou perder no fim, portanto, eu parto do princípio que vou perder, portanto, partindo do princípio que vou perder, nem luto já, portanto... Nem reages. Enfim, olhem, só para voltar atrás um bocadinho, que é esta parte do trip code que eu gosto muito e muitos de vocês provavelmente não se aperceberam que quando vocês fazem um fair quote, a possibilidade de exportar o orçamento também existe. Onde é que ela está? Vocês desculpem que eu ando aqui a gerir estas fotografias, estão aqui de lado e de vez em quando não vejo. Portanto, quando vocês têm, uma coisa, vocês podem, quando fazem um fair quote, vocês podem ler as notas das tarifas, que é uma coisa entregável, portanto não recomendo muito, mas se vocês clicarem nesta calculadora, muitos de vocês muitas vezes não vão até ao final do display, vocês conseguem obter, portanto clicam na calculadora, obtêm este ecrã, assim, como no Porto nós diremos, este ecrãzinho, ok? Nós dizemos tudo assim, e depois vocês têm este botão aqui do mais TQ, estão a ver? Portanto, vocês podem exportar este formato de orçamentos, quer estejam num shopping, quer estejam numa entrada de um fair quote, quando fazem uma reserva tradicional, está bem? E portanto, eu acho que, eu estive brilhante, João, devo dizer que nas nossas sessões eu não consegui ser tão controlada, portanto eu dou-me bem com dois homens a falar um bocadinho antes e depois eu no fim, esta combinação parece-me interessante. Eu creio que isso resulta com a maioria das pessoas, mas isto é a dica para que vocês nos escutem mais. Portanto, se escutarem mais, vocês também depois... eu não vou comentar isso porque eu precisaria talvez de mais 10 minutos para poder argumentar tudo o que era preciso. Olha, obrigada, desculpa, controlei-me, espero ter conseguido explicar. Não sei se tens perguntas aí no chat para respondermos. Não, na realidade não, tenho apenas uma questão da Teresa, mas eu creio que é mais genérica, eu não sei se alguém consegue uma vez mais responder a esta questão, de que o modelo de que a Teresa Tenrinho refere que terá lido que a adotar agora pela maioria das companhias aéreas regulares será o modelo low cost, ou seja, compra imediata não reembolsável. E pergunta se nós temos esta indicação. Eu não tenho esta indicação, mas não sei se... Eu, por acaso, acho que as companhias tradicionais neste momento até estão a demonstrar alguma benevolência e alguma flexibilidade. Então, Nelson e Carla, vocês não concordam? Sim, vamos lá ver. A introdução das branded fairs, por si só, este modelo é uma cópia comercial daquilo que as low cost vieram introduzir, não é? Com o aparecimento das companhias aéreas de baixo custo ou de low cost, elas vieram trazer modelos económicos únicos, inovadores, e começaram a pedir que o cliente entrasse dentro do avião para se sentar numa cadeira e que depois comprasse à volta da cadeira um conjunto de serviços, uma refeição, o transporte da bagagem do porão, a escolha do lugar específico à janela, etc. E isso é completamente inovador e, portanto, as companhias aéreas tradicionais levaram algum tempo a adaptar os seus modelos comerciais para poder, pelo menos um naipe ou uma percentagem do seu produto,
de fazer uma cópia, portanto fazer umas campanhas promocionais e terem lugares que se ajustem às low costs, mas por outro lado todo o setor, toda a indústria teve que se adaptar porque não existiam plataformas que tivessem a capacidade dentro da distribuição e onde a gente se inclui, os GDS também não estavam preparados para isso, e portanto houve aqui um tempo em que todos tivemos que ajustar e que as tecnologias tiveram que evoluir para permitir que as companhias aéreas ditas tradicionais conseguissem ter estes modelos mistos, ou seja, têm umas tarifas que pretendem ser competitivas e pretendem concorrer com aquilo que é a nata de uma low cost, mas por outro lado, isto é a minha opinião pessoal, não é mais do que isto, eu acredito que elas vão querer continuar a manter alguma diferenciação do ponto de vista de nível de serviço para melhor e claramente distinguirem-se daquilo que é uma low cost e, portanto, principalmente para setores como o corporate, embora hoje em dia no corporate também se utilize bastante as low cost, mas há aqui um conjunto de serviços e de valor acrescentado que as companhias aéreas ditas tradicionais, eu acho que elas vão querer continuar a defender essa posição o mais que puderem, claro. Eu acho que elas sentirão sempre a necessidade de se tentarem diferenciar, sem dúvida. Então, vamos, antes de mais, Teresa, desculpa, Virgínia. Bem, a Teresa também, obrigado Teresa pela questão e Virgínia pela apresentação. Como eu estava a dizer, para mim foi ótimo porque eu parei no Focal Point, portanto já há algum tempo e portanto, se reparares, eu tenho os óculos, portanto não foi para vocês se sentirem sozinhos, era porque eu também já começo a sentir a necessidade de colocar aqui um auxiliar visual. Queria agradecer à Travelport, à Virgínia, ao Nelson e à Carla pela presença e por esta partilha de informação. Mais uma vez eu creio que é importante que nos mantenhamos todos em contacto com o mercado e aproveitar este tempo para esta partilha de informação. Eu creio que nos vai preparar melhor para os tempos que se avizinham. Portanto, agradecer-vos a vocês. Obrigado, Nelson. Obrigado, Carla e Virgínia. Também obrigado aos colegas que estiveram presentes no webinar. Nelson, obrigado mais uma vez. Obrigada, João. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer, João. Vamos estando em contacto, está bem? Obrigado a todos. Bom dia a todos e obrigada, bom dia. Até breve, obrigada. Fiquem seguros. Um abraço. Até já.